Boa noite, pessoal. A gente vai começar o segundo seminário brasileiro sobre redução de danos no sexualizado de substâncias. A gente vai ter uma mesa de abertura agora, com algumas autoridades, e depois a gente vai ter uma palestra magna com o Dr. Fábio Mesquita para iniciar nossas atividades. Primeiramente, é muito importante, né, a gente ver esse plenário cheio, ou parcialmente cheio, para falar sobre um tema que está sendo muito desafiador na saúde pública como um todo, e também para as pessoas, para a comunidade LGBT mais especificamente, que é o contexto do sexualizado de substâncias, que sempre existiu, né, mas depois da pandemia para cá, teve um importante impacto, né, por conta das questões relacionadas à saúde mental. Então, por isso que também esse encontro, né, esse seminário, ele vai ser todo baseado em questões relacionadas à saúde mental, porque a gente acredita que não tem como falar sobre redução de danos no contexto amplo, né, de outros usos da substância. E quando a gente introduz a substância no contexto sexual, aí a gente precisa falar mais ainda sobre saúde mental. Então, ter ações de saúde mental para as populações, em especial as populações que têm maior vulnerabilidade para o uso das substâncias, é fundamental, né? E aí, falar sobre esse cruzamento entre serviços de ISPs, vivências com HIV e usuários de PrEP é mais que fundamental ainda. E a gente vê o quanto é difícil o poder público, né, dentro de todas as suas complexidades, ter essa compreensão e ter saúde mental, ter psicólogos, né, dentro dos próprios serviços de HIV ou de ISP. Até para as próprias pessoas que já vivem só com HIV especificamente, né, e quando traz as outras questões, as outras demandas, isso é mais complexo ainda. Então, eu vou convidar as pessoas aqui para a mesa e a gente já começa. Ivone de Paula, representando o Centro de Referência e Treinamento de IST-HIV, o CDIP São Paulo. Ivone. A doutora professora Ana Paula Fernandes, da USP de Ribeirão Preto. Doutora Turca Lichman, representando o Ministério da Saúde, o Departamento de IST, HIV, tuberculose, hepatite virais e infecções sexualmente transmissíveis. Gabriela Costa, representando também o Ministério da Saúde, Departamento de Saúde Mental, Álcool e das Drogas. Natiele Roberta Janucci, representando o Ministério da Justiça, a SENAG, a Secretaria Nacional de Álcool e Outras Drogas. Marcos Brunfeld, representando a Coordenação Municipal de STAs do município de São Paulo. Miro Rolim, representando a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, a ABRAND. Luciano dos Santos, representando a APUESP. E aí eu vou pedir para a mesa fazer uma saudação breve. Vou começar pelo Luciano. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Luciano. No momento eu sou coordenador do coletivo. Estou coordenador do coletivo LGBTQIA+, da PUESP e da PUT São Paulo. Eu gostaria de falar em nome da professora Bebel, segunda presidente dessa casa, que tem a honra de recebê-los e que sempre colocou à disposição todos os nossos ambientes para quaisquer tipo
de debate. Eu não domino o tema, eu confesso que sou ignorante, não conheço o tema, já ouvi. É uma pena que eu não posso ficar os 3 dias para que eu modere. Prometo que buscarei conhecimento, mas gostaria de dizer que a casa está aberta, aproveitem e um bom curso a todos. E nos sentimos muito honrados com a presença. Obrigado. Vou convidar agora o Miro Rolim, representante da Associação Brasileira Multidisciplinar de Gestão Digital. Olá, boa noite a todos, todas e todos presentes. Tudo bem? Meu nome é Miro Rolim. Eu sou coordenador de Relações Institucionais da Brand e também um pesquisador estudioso do tema do sexo químico e do demissex. Quero, antes de tudo, agradecer ao convite do Multiverso por participar deste evento, estar aqui presente neste momento de extrema importância para o entendimento e compreensão deste fenômeno e também construir um saber e novos entendimentos do que é, né, o sexo químico aqui para a sociedade brasileira, para os seus praticantes, a partir principalmente da oposição do cuidado da redução de danos. Eu sou um redutor de danos e eu gosto muito de reafirmar o lugar da redução de danos, a importância do cuidado das pessoas que praticam o sexo, fazem uso substitutivo e na defesa dos seus direitos. Eu quero só destacar essa compreensão de que o Multiverso é ainda hoje, talvez no Brasil, a instituição que mais leva adiante essa pauta com qualidade, com profundidade. E eu acho que esses próximos 2 dias, ou 3 dias, né, hoje, amanhã e domingo, será um grande momento de aprofundar esse tema e construir algo que venha impactar as políticas públicas e também impactar principalmente o entendimento para os praticantes do demissex. Então, eu me sinto extremamente honrado e quero agradecer muito ao Multiverso e na figura do Pierre e demais pessoas por estar aqui presente e contribuindo com este momento. Seguimos. Queria convidar a Ana Paula. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a professora Ana Paula, sou professora pela Universidade de São Paulo, no município de Ribeirão Preto, na Escola de Enfermagem, sou enfermeira e quero parabenizar pela organização ao Instituto Multiverso e dizer que é uma felicidade, uma oportunidade muito boa de estar aqui com todos vocês para a gente conversar um pouco, entender melhor esse contexto do demissex e dizer para vocês que a academia está aberta para tentar melhor entender todo esse universo do demissex. E muito obrigada pelo convite, Pierre, em nome aí do nosso querido e parceiro Instituto Multiverso. Agora eu vou passar a palavra para o Antônio, do CRT. Boa noite a todas as pessoas. Eu aqui estou em nome, né, Alexandre Gonçalves, que é diretor do Centro de Referência e Treinamento da ESP Artes. Agradecer o convite, parabenizar o Multiverso, né, pelo evento, por essa possibilidade, né, de adquirirmos mais conhecimento, né, de dialogarmos mais sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Bom, o CNT, né, parceiro aí nessa questão desse desenvolvimento de estratégias, de maior conhecimento nessa questão do demissex, não poderia deixar de estar aqui, né, de valorizar muito esse espaço, né. Então, o governo e sociedade civil são extremamente importantes caminharem juntos para que a gente possa avançar aí como um todo nessa questão. Pensar que nós, enquanto governo, temos toda uma responsabilidade, né, de capacitarmos profissionais, de organizarmos serviços, né, de fazer uma capilarização para além da rede de HIV/AIDS, que é onde a gente tem mais tramitação, para as outras redes também, como saúde mental, atenção básica, né,
os CAPs, outros serviços que a gente, né, tem como responsabilidade levar esse tema para que qualquer usuário, em qualquer lugar da rede que ele chegue, ele possa ser acolhido, né, com o cuidado e com o respeito e o não discriminação, né, em todo esse sentido. Então, quero agradecer, acho que vão ser 3 dias maravilhosos e muito obrigada, né, por podermos estar aqui. Obrigado, Ivone. Antes da gente continuar aqui com as falas da mesa, eu gostaria de convidar o Paulo, da Impulse, que também é uma realizadora desse seminário, para acompanhar com a gente. Enquanto o Paulo vem para a mesa, eu gostaria de passar para o Marcos. Obrigado. Eu sou Marcos Blum, trabalho na coordenadoria de STAs aqui da cidade de São Paulo. Estou representando Maria Cristina Batman, coordenadora, que não pôde estar aqui presente. E essa iniciativa é muito importante, né? Porque a gente está falando de uma cidade onde tem uma população LGBT muito grande e que essa população está, sim, vulnerável às questões do chemsex, né? A gente sabe que isso é uma problemática da cidade, é uma coisa também geracional, um pouco agravada, né? Como mesmo o Pierre falou, isso sempre esteve presente, né, aqui na nossa sociedade, mas acho que agora, depois do advento da Covid, enfim, e outros fatores, eu acho que isso se intensifica um pouco mais aqui em outras grandes capitais também. Aí vamos falar uma coisa muito interessante também, a questão da intersecção com outros setores da saúde. A saúde mental é muito importante estar presente neste momento. Infelizmente não vejo ninguém aqui de lá da saúde mental, mas é importante que eles estejam presentes. Essa discussão não pode ser feita só no âmbito de STHI, tem que ser chamados outros setores juntos para ver de que maneira compõe uma saída para essa população que está sendo vitimada disso, né? Então, é uma questão de saúde pública, é uma doença, e ela precisa ser tratada como tal, com todo o respeito, carinho, acolhimento, que o SUS sabe fazer. Então, é uma questão de gestão, de se organizar, e também de termos protocolos para seguir quanto a isso. Os protocolos são muito importantes, porque eles nos direcionam e nos dão os respaldos para a gente poder dialogar na hierarquia da secretaria, tendo isso conosco, né? Senão fica muito difícil para o gestor executor conseguir fazer alguma coisa. Então, isso, acho que esse seminário é um start para que essa discussão chegue a âmbitos mais altos e que realmente a gente consiga traçar uma estratégia em conjunto com a sociedade civil. Lembrando que a resposta do HIV e AIDS no Brasil, ela foi feita com a sociedade civil e continua. Então, eu acho que também a resposta para esse enfrentamento do chemsex também perpassa pela sociedade civil, e mais uma vez ela aqui presente através do Multiverso, fazendo essa discussão, trazendo as pessoas para o debate. Parabéns a todos vocês que estão envolvidos com isso. Obrigado, Marcos. Agora eu vou passar a fala para o Arthur, representando a PUDAT. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Queria agradecer o convite, parabenizar o Multiverso, a Impulse, por estar organizando esse seminário, esse evento, esse segundo encontro anual sobre chemsex. Como já foi dito aqui, isso é uma questão super séria e que a gente precisa conhecer melhor, né? Principalmente do ponto de vista, quer dizer, do ponto de vista de saúde mental, e eu estou aqui com a minha colega da área de saúde, viu, Marquinhos? Está aqui a saúde mental. Estou no Ministério, tá bom? Estamos juntos aqui, uma bancada ministerial aqui. A justiça também, porque eu acho que tem essa dimensão de cidadania e todas as questões ligadas ao uso de substâncias no Brasil e as questões legais envolvidas. Então, é muito bom ter o Ministério da Justiça nessa perspectiva dos direitos humanos, da humanização, do acolhimento, né, que o Marcos acabou de falar também, né? Assim, eu trabalhei muitos anos aqui em São Paulo, né, e sou antigo no âmbito do HIV/AIDS, sou bem contemporâneo do Fábio, que depois vai estar falando com a gente aqui, e participei muito das batalhas pela questão da redução de danos, ainda envolvendo inicialmente o uso de droga injetável, né? O BAC, né? A cocaína aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo é uma questão
muito séria, né? Que acabou mudando isso, na verdade, foi a entrada do crack, a mudança um pouco da cultura do uso de droga pesada aqui, mas a gente teve um embate muito grande do ponto de vista da cultura e da sociedade, com as áreas mais conservadoras, que eu acho que quando o chemsex ele recorre e recoloca a gente novamente nesse lugar, né? E assim, foi uma batalha muito grande, e vou deixar isso no jogo. Foi uma batalha muito grande, e eu me lembro que, no final das contas, a gente conseguiu. Paulo Teixeira, a vida dá muita volta. O Paulo Teixeira, que hoje é ministro da Pesca, era um deputado aqui, estadual de São Paulo, em 97, né? E foi quem propôs a lei, porque até então era proibido fazer redução de dano, troca de agulha e seringa, a gente não podia fazer nada disso. A própria saúde mental naquela época era bem mais resistente à redução de danos do que é hoje, enquanto uma estratégia que compõe o conjunto do cuidado que você pode estar ofertando. Então, mas no final a gente foi. Eu não sei como é que seria hoje, porque a vida política está muito mais polarizada, né, Fábio, do que naquela época. Mas foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo a lei que regularizou a redução de danos, na época mais ligada à questão de troca de agulha e seringa e tal, né? Eu estou dizendo isso porque, assim, por mais que seja um campo, e a gente que está no governo muitas vezes fica constrangido pelas questões políticas, né, Marquinhos, que rolam, é possível construir consensos, é possível caminhar, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Olhando o programa desse encontro, ele é muito rico, tanto no sentido do que ele busca e aponta na conceituação do que é chemsex e, fundamentalmente, do que pode ser feito, né? Quais as ações que podem ser feitas. Eu acho que a gente no Ministério, junto com a área de saúde mental, dentro do Ministério da Saúde, também com a atenção básica e numa parceria com a SENAD, com o Ministério da Justiça, de alguma maneira está devendo um material que oriente, né, que dê uma luz. E eu acho que o produto desse seminário, a própria carta que vocês estão querendo fazer no final, eu acho que são materiais muito ricos que podem nos ajudar, né? Eu estava até conversando com a Gabriela antes, né, no sentido de recolher as experiências exitosas. Quem já vem trabalhando com isso, tanto na linha Gov, né, Ivone, o CRT desenvolveu um material, vem trabalhando com isso há muito tempo, quanto na comunidade, nas organizações, trabalhos conjuntos, para que a gente tenha um material que não só dê uma conceituação para esse campo que às vezes nebuloso, do que a gente está falando, quando a gente fala de chemsex, né? Que é aquele povo do quem não, né? Chemsex, quem não, como é que é isso, né? Mas exatamente do que, e fundamentalmente do que fazer, né? Isso que o Marcos aponta, ter protocolos, ter diretrizes, ter caminhos, né? Eu acho que é um desafio que está colocado para a gente na área governamental, pelo menos eu falo aqui em nome do nível federal, né, de produzir esse material, ter essa referência, né, e a gente vem conversando, né, Gabriela, e é bom ter a Senado aqui também, para como que a gente junto pode estar elaborando e dando alguma diretriz mais clara para a ação, né, e para o cuidado das pessoas, como o Marcos falou, isso é um problema de saúde, né? E a gente tem uma obrigação de lidar com isso, mas um problema de saúde cheio de interseccionalidades, né? E tanto do ponto de vista do que ele se mistura com sexo, droga e rock and roll, com o que ele se mistura com as questões da legalidade e da ilegalidade. Então, é um campo que demanda uma aproximação um olhar multiverso, né? Vamos dizer assim, diverso, né? Para que a gente possa se aproximar e ter resposta mais efetiva. Eu queria parabenizar, tenho certeza que o produto desse encontro de 2, 3 dias aqui vai ser muito útil. Espero muito essa carta, né, e tudo mais que toda a discussão que vai ter aqui, e eu espero poder estar vindo aqui, eventualmente, participar pessoalmente e acompanhar os negócios. Parabéns mais uma vez pela organização. Obrigado. Obrigado, Arthur, pela fala. Agora eu vou convidar para falar. Deixa eu me perder. Mas, Natiele, por favor.
Boa noite, gente. Acho que, primeiramente, queria pedir licença para estar aqui nesse espaço, para estar com vocês, para falar sobre essa pauta. Eu sou Nathalie Janucci, estou na Senad como assessora técnica territorial de um projeto chamado Gente, no Centro da Política sobre Drogas, né? Então, acho que tem tudo a ver com isso. E é justamente para a gente trabalhar sobre essa interseccionalidade dessas pautas, mas também trabalhar com a saúde mental, como o Pierre traz, mas também trabalhar com o sistema prisional, com CAPS, com a RAPS, com SUS e SUAS também. Também faz parte do Centro de Convivência Edley, também, que conversa com essa pauta também, tem insumos. Preparei uma fala aqui. Mas acho que dizer, né, que a Senad ela reconhece esse fenômeno e existe uma abordagem baseada em evidências, né, e que respeite os direitos humanos, que seja livre de julgamentos morais, na perspectiva, né, da redução de danos e do cuidado também integral. Acho que a gente enfrenta essa barreira de invisibilidade, né. O chemsex ele acontece, né, frequentemente em espaços privados, mediados por aplicativos, né, de relacionamento, o que também acaba dificultando o alcance de políticas públicas tradicionais. Então, eu espero que esses 3 dias, né, de seminários e com vários profissionais, pessoas usuárias de drogas aqui, a gente também consiga pensar nessas novas tecnologias de abordagem também para esse público e para esse fenômeno que vem acontecendo. Assim, muito obrigada e saudar a mesa também que eu estou aqui. Obrigado, Nath, pela Nath que a gente se conhece, né, há alguns anos. Obrigado pela sua fala. Gostaria de convidar agora a Gabriela Bosca. Obrigada. Fiquei por último, né? Não, mas a gente chegando, muito bom. Boa noite para todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a Gabriela, estou representando aqui o Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde. Gostaria de agradecer o convite do Instituto Multiverso, destacar a importância desse momento, né? Acho que a gente já vinha conversando também um pouquinho com o Arthur, tanto que esses espaços também movimentam a política pública, então a gente com certeza está aí somando forças para poder estar junto, né, nessa questão. Só gostaria de dizer que no âmbito do Departamento de Saúde Mental e Outras Drogas, né, a gente olhando para a programação até do seminário e percebendo ali direitos humanos, redução de danos, cuidado em liberdade, como questões que serão debatidas aqui, considerando que são questões pilares, né, diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira, da rede de atenção psicossocial, e o tanto que a gente precisa, né, estar dialogando sobre isso e trazer essa conversa também para esse contexto do chemsex. No âmbito do departamento, a gente também tem discutido algumas questões que eu entendo que fazem todo sentido aqui com o seminário, como, por exemplo, ações de redução de danos em território digital, como que a gente consegue pensar isso e ampliar essas práticas, a questão do suporte entre pares, também precisamos fortalecer isso na rede. E fiquei refletindo muito a partir do convite, né, o papel da RAPS mesmo, no cuidado e no apoio dessas pessoas, não só aquelas que já estão desenvolvendo algum tipo de problema com substância ou têm um sofrimento psíquico associado, mas mesmo no âmbito da atenção primária à saúde, como a gente está olhando para isso, como que isso está sendo pensado no contexto das infâncias, das adolescências. Então, também estou aqui para aprender muito sobre esse tema, a gente está aguardando a carta também para poder somar forças lá e poder pensar junto com vocês também como que a RAPS, né, qual o papel da RAPS nesse contexto, como que a RAPS pode ser fortalecida para poder apoiar nessa questão, e não só a CAPS-AD, né, acho que a gente às vezes direciona muito para o CAPS-AD, mas a rede como um todo, todos os serviços que precisam ser fortalecidos, né, para poder também ofertar um apoio aí de qualidade para as pessoas. E além de toda a discussão de gênero e sexualidade, né, que passa por sofrimento mental também, que a gente precisa pensar sobre isso, qual a relação com o uso de substâncias. Então, aqui mais para dizer um pouco do que a gente foi pensando, né, o que eu fui refletindo também a partir do convite, parabenizar mais uma vez e agradecer, dizer que estamos juntos aí. Obrigado, Gabriela. Passar agora a falar para o Paulo. Obrigado.
Primeiramente, um prazer estar com todos aqui. Agradeço o convite da Multiverso para a gente realizar esse evento em parceria com eles. Para a Impulso é muito importante porque ela, subsidiada pela HF, ela está presente em 26 países, então a gente consegue trazer essa troca de experiências do que está acontecendo lá fora, de qual é a realidade da comunidade em diversos substratos geográficos e algumas diferenças culturais, mas o que a gente consegue somar no que acontece no mundo todo e trazer essas informações também para serem aplicadas aqui no Brasil. A gente vive atualmente condições que precisam ser elaboradas e pensadas, não só na política como um todo, mas também no atendimento, em como as pessoas atendem quem chega no serviço com algum problema, necessitando de um atendimento por uso excessivo de drogas. A gente que frequenta à noite percebe a carência que tem do treinamento ainda de alguns profissionais para isso. Então, muitos não sabem quem usou uma determinada química, como tem que ser feito esse tratamento, como não tem. Então, a gente precisa aprimorar isso, tanto para os profissionais que trabalham nas casas noturnas, que seja. É um projeto que a gente quer levar, de fazer um treinamento para quem trabalha na noite, que é o palco, o cenário onde isso mais acontece. Trazer para as discussões também os aplicativos, que também é um outro cenário onde isso acontece. Discutir o camp, o sex, separados e juntos, por que a gente está chegando nesse cenário, como é que a gente pode mudar isso, em termos de comportamento e influência da sociedade. Então, para a gente estar aqui, junto ao Multiverso, para nós é de extrema importância poder somar com informações e poder também ajudar no resultado que vai sair daqui para a sociedade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. E aí, falando só um pouquinho enquanto também Instituto Multiverso, né, eu acho que a gente começou a pensar até no contexto do termo, né, de transex, que se a gente for pensar no contexto internacional, ele não representa a realidade brasileira, né? Então a gente tem utilizado agora, a gente ainda está utilizando aqui transex porque é o termo mais associável que as pessoas já utilizam e já conhecem, grande parte. Mas a gente está começando também a falar sobre o uso sexualizado de substâncias, que daí a gente amplia a quantidade de substâncias, amplia para substâncias lícitas e ilícitas, né? O álcool, em todas os nossos estudos, é a principal questão, né? E que está aí, é legal, todo mundo bebe, né? E ele potencializa as substâncias. Então, quando a gente pensa no uso sexualizado, a gente amplia o público, né? Que não é só de LSH, não é só de gays, a gente bota travestis, transexuais, mulheres e homens, né? Cis. Então, a gente amplia essa discussão para uma galera muito mais ampla, né? E também amplia a quantidade de substância do que o Cansex por si só trabalha, né? Que é 4 substâncias e a gente trabalha ali pelo menos 15 substâncias. Então, que amplia isso para muitas outras questões aí, que a gente vai dialogar sobre isso aí no decorrer do seminário. Obrigado. Eu vou convidá-los para voltar no lugar de vocês. A gente tem um vídeo para passar do Harley, do Positivo, que também é um apoiador desse seminário.